Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Kardec para Todos. Meu nome é Wanda Rocha e esse é o nosso 6º vídeo. Espero que você goste. Antes de começar, quero pedir que você dê o like e ative o sininho para receber o aviso de novos vídeos, beleza? Curta, comente e compartilhe sem moderação com os amigos. Deixe suas dúvidas se você tiver, pois assim você contribui para o crescimento do nosso canal. Conto com a sua colaboração, tá bom? É importante que a gente comece do início e nesse 6º vídeo vamos continuar a falar sobre os livros da codificação kardeciana um por um. Dito isso, vamos ao que interessa. Vamos falar sobre o céu e o inferno. Está sentado? Se não, senta que lá vem conteúdo. Publicado em 1º de agosto de 1865, O Céu e o Inferno, que traz por subtítulo A Justiça Divina segundo o Espiritismo, é o 4º livro da codificação e contém o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corpórea à vida espiritual, as penalidades e recompensas futuras, os anjos e os demônios, as penas eternas, seguido de numerosos exemplos da situação real da alma durante e depois da morte. E qual é o objetivo da obra? Você pode me perguntar e também se perguntar. Nessa obra, Kardec dá um passo a mais, porque ele toca profundamente em certas questões que não poderiam ter vindo antes, como ele mesmo nos diz na introdução de O Céu e o Inferno. Sim, porque o conhecimento espírita vai, digamos assim, num crescendo, avançando com os estudos e observações feitos por Kardec. Lendo as obras, a gente nota claramente isso e percebemos que Kardec vai gradativamente desconstruindo os dogmas do cristianismo tradicional. No Livro dos Espíritos, a gente tem as bases do Espiritismo. O Livro dos Espíritos é a pedra angular de todo o edifício doutrinário. Todos os princípios da doutrina estão ali no Livro dos Espíritos. Entretanto, era preciso dar maiores desenvolvimentos aos estudos à medida que tais bases se desdobrassem pelo ensino complementar dos espíritos e mediante novas observações feitas por Kardec. Surge então o Livro dos Médiuns, que trata do espiritismo experimental, ou seja, sobre a mediunidade. Em seguida, o Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec põe o foco na ética dos ensinamentos de Jesus. Aqui, no Céu e o Inferno, nós temos a doutrina espírita avançando um passo a mais. Como nos diz o próprio Kardec, esse livro trata da situação da alma após a morte e sobre a passagem da vida corpórea à vida espiritual. É o guia do viajante antes de adentrar um país novo, ou seja, a vida espiritual. Portanto, esse livro, O Céu e o Inferno, traz na segunda parte um capítulo inteiro sobre o retorno à vida espiritual e como se dá essa passagem. E é bastante esclarecedor esse capítulo. Recomendo que você leia com interesse particular. Esse livro está dividido em 2 partes. A primeira parte da obra, chamada Doutrina, contém um exame comparado das diversas crenças sobre o céu, o inferno, os anjos e os demônios, tratando dos dissabores e recompensas futuras da alma ao desencarnar. E aqui o dogma das penas eternas é tratado de maneira especial e refutado por leis que demonstram não só o lado ilógico dessas doutrinas, como a própria impossibilidade material delas. Dizendo de outra forma e de maneira mais clara, aqui nesse livro O Céu e o Inferno, Kardec desmonta os dogmas de céu, inferno, purgatório, anjos e demônios, penas eternas, porque não há um lugar específico, um lugar circunscrito para que os espíritos sejam felizes ou infelizes.
Os espíritos habitam infinitamente os espaços infinitos que constituem o mundo espírita ou o mundo espiritual, como nos diz Kardec. Portanto, não há materialidade das penas, ou seja, não há inferno, céu ou purgatório. E quem diz isso são os próprios espíritos entrevistados aos milhares por Kardec. A segunda parte do livro traz numerosos exemplos que abordam a real situação da alma tanto durante o processo de desencarnação quanto após a morte, através do depoimento de inúmeros espíritos que viveram em diversas épocas e em diversos lugares, sendo alguns bem-sucedidos e outros nem tanto, em suas experiências na vida de além-túmulo. Esse livro traz ao todo 67 depoimentos de espíritos que se encontram em diversas situações no mundo espiritual, desde espíritos felizes, espíritos em situações medianas, espíritos sofredores, situação daqueles que tiraram suas próprias vidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos e os que viveram expiações terrenas. O depoimento desses espíritos nos servem de alerta e prevenção. Veja como é importante ter o conhecimento da doutrina espírita, porque devemos nos preparar para o dia da nossa partida. Espero não assustar ninguém, mas como nos diz Kardec, nós temos que saber arrumar a nossa mala espiritual, né? A mala para a nossa partida. Ninguém viaja sem essa preparação. A partir do relato desses espíritos, nós somos chamados a rever algumas de nossas atitudes, a nossa maneira de pensar, por exemplo, e através da doutrina espírita a gente tem a oportunidade de aprender sobre a vida, estando encarnados e também no estado de desencarnação ou erraticidade. Você pode enriquecer ainda mais seu estudo da doutrina espírita através das obras de Kardec, se juntar à leitura de O Céu e o Inferno, as perguntas 1012 a 1019, que estão no último capítulo do Livro dos Espíritos, em que Kardec também trata sobre inferno, purgatório, paraíso perdido e pecado original. Há muito o que estudar na doutrina espírita, não é mesmo? Todo esse conteúdo você encontra em profundidade nos livros fundamentais da obra kardeciana e na Revista Espírita, pois a obra de Kardec, é bom que se diga novamente, não é a obra básica. A obra de Kardec, meus amigos, é a obra fundamental e de onde emana todo o conhecimento espírita. E nunca é demais dizer que Kardec fez tudo isso no século XIX, sem eletricidade, à luz de velas, sem internet e sem telefone. Tudo isso ali, ó, na pena de ganso, no tinteiro. Podemos dizer que o homem era um gênio. Antes de encerrar, quero agradecer sua audiência e pedir que você dê o like e ative o sininho para receber o aviso de novos vídeos, beleza? Curta, comente e compartilhe sem moderação com os amigos, deixe suas dúvidas, pois assim você contribui para o crescimento do nosso canal. Conto com a sua colaboração, tá bom? Vale lembrar que você encontra as obras de Kardec aqui na descrição do vídeo, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até lá!